No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, ou que pode vir a ser polêmico. A gente vai voltar lá no tempo de Cristo, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, para fazer uma leve discussão, um leve panorama de uma avaliação minha que eu quero falar sobre um dos seus apóstolos, que foi o Judas. Ele foi traidor ou não de Jesus Cristo? Para iniciarmos essa discussão, a gente também tem que ter uma leve compreensão de algumas coisas. Temos que também entender o contexto histórico da situação. Vamos voltar quase 2000 anos atrás, quase não, mais de 2000 anos atrás, ali pela região do Oriente Médio, uma região que tem guerras até hoje, pelos mesmos motivos, numa situação em que os romanos dominavam todo aquele território, dominavam uma boa parte da Europa também. Os judeus eram povos escravizados pelos romanos, tinham que obedecer todas as ordens dos romanos. Existiam os revolucionários, aqueles que lutavam contra os romanos. Muitos tentavam reagir a isso, se escondiam nas montanhas, se escondiam em alguns pontos, em alguns lugares, perto de alguns territórios onde eram dominados pelos romanos, Jerusalém, Belém, a Galileia, né? Entre várias cidades ali, regiões em que os romanos dominavam. Judas Iscariotes fazia parte de um desses revolucionários. Segundo a Bíblia, segundo historiadores, segundo muitos fatos que foram contados, é lógico que a gente não pode, eu não posso chegar e te garantir que seja isso ou aquilo outro. Estamos falando de quase 2000 anos atrás, de uma Bíblia que é interpretada por seres humanos, por pessoas, por ser humano que tem uma facilidade enorme em perturbar as ideias, os fatos, os ocorridos. Tanto é que nós vemos hoje várias religiões que pegam a mesma Bíblia, a mesma história e que interpretam de maneira diferente cada uma delas praticamente. Não vou aqui julgar ou discutir qual é a religião certa ou qual é a religião errada. A minha questão nesse canal é estudar, é compreender e discutir com quem tem interesse em discutir esses assuntos de espiritualidade, até mesmo em termos de religião, religiosidade. Jesus de Barrabás era um dos grandes revolucionários, um dos líderes de uma revolução contra os romanos naquela época. E quem ajudava ele era o Judas Iscariotes, que era um dos companheiros de Jesus de Barrabás, segundo todos os escritos e notícias que chegam, informações que chegam até nós, que a gente vai pegando ali, daquilo outro, a gente nunca vai saber qual é a verdadeira realidade. Mas enfim, e nisso aí aparece Jesus Cristo pregando a paz, amor, uma maneira diferente de encarar a dominação dos romanos, e até mesmo ele diz que o dever dele não é dominar, não é vencer, não é derrotar os romanos, porque eles são conquistadores e o povo dele, os judeus, e ele não é isso, ele quer salvar as pessoas para o outro mundo, para a vida após a morte, para um lugar melhor, quando a gente morrer, até porque o ser humano em si não consegue viver nem de 100 anos. Então, é de fato que a gente já nasce morrendo, a gente já nasce sabendo que vai morrer. A intenção de Cristo era essa, mal compreendida por Judas, por sinal, porque Judas era um revolucionário. Então o que acontece? Judas viu tudo aquilo. Jesus ressuscitar um morto, é um puta poder, viu Jesus fazer água virar vinho, viu Jesus alimentar não sei quantas mil pessoas com um pedaço de pão e 2 peixes. Então ele viu muitos poderes, ele viu muita coisa de Cristo e as palavras e os conhecimentos de Cristo que encantavam muita gente, inclusive Judas. E Judas, imaginando que com o poder de Cristo era muito grande, se os romanos se os romanos dominassem Cristo, prendessem Cristo, ele, como filho de Deus, de poderoso que ele era, ele poderia libertar os judeus. Como? Com os seus poderes. Então Judas pensou, putz, vê se você consegue compreender comigo. Judas deve ter pensado o seguinte: eu vou entregar Cristo, e quando os soldados romanos pegarem Cristo, que ele vê aquela agonia, ele vai se libertar. E nos libertar vai destruir o exército romano todo e os judeus estarão livres. E ele até chegou a conversar, cogitar isso com o Barrabás. Lógico, sempre falando segundo repercussão, ideias e fragmentos que chegam até nós. A gente não tem como te dizer que tudo isso aí é tudo verdade, é tudo realidade. Mais ou menos o que se passou na história que a gente pode conversar. Então, acontecendo isso, esse fato, Jesus, na Santa Ceia, por exemplo, ele chega e fala para os seus discípulos, e Judas estava lá, que um deles ia trair. E Judas já tinha a ideia de traí-lo. Então, o que é que você acha que o Judas deve ter pensado? Pô, esse cara está lendo a minha mente, quer mesmo que eu faça isso. O cara ainda olha para Judas e diz assim mesmo, né? Seja o que você for fazer, faça-o logo. Algo assim. E Judas saiu correndo para fazer exatamente o que ele imaginava. Eu vou trair, Cristo já sabe do meu plano, da minha estratégia, é isso mesmo, eu vou traí-lo. E os soldados romanos vão pegá-lo, ele vai destruir os romanos e libertar a gente, os judeus. Não foi nada disso que aconteceu. E aí, arrependido, Judas até se matou. Então, a conclusão é de que Judas, de fato, não era o traidor.
Não era a ideia de Judas trair Cristo. Não era a ideia de Judas, pela maldade, pela sacanagem, por algumas moedas lá de ouro que deram para ele, o prata, sei lá, trair Cristo para poder pegar algumas moedas e se dar bem. Pode-se dizer que, de fato, possa ser um ato de traição, mas a sua mente, a interpretação da história e do contexto daquele momento histórico mostra que não foi essa a ideia de Judas. Judas não era um traidor. Judas gostava de Cristo, não era uma pessoa que estava ali envenenando, assim, pegando as informações, entendeu? E envenenado pelo mal foi lá e traiu. Ele é envenenado por sede de justiça, justiça que eles achavam naquela época, e não entendeu nada que Cristo quis falar sobre paz, amor e todas essas paradas, que ele falou que não ia lutar. Judas não entendeu muito bem isso e acabou errando. Então, na minha opinião, na minha visão, no meu conhecimento, Judas não é um traidor. Como eu falo, tudo é muito mal interpretado. Interpretado da maneira mais fácil que a gente quer. Eu sempre falo, as pessoas às vezes interpretam as coisas da maneira mais idiota possível e vêm atacar os outros, discutir essas coisas por aí. Eu tenho uma ideia, por exemplo, sobre quando a gente vai se aproximando da Páscoa, a malhação de Judas. Eu acho isso uma imbecilidade enorme, uma grande idiotice. Não concordo. No momento que, sei lá, eu não sou daqueles religiosos que vai falar, ai Deus, não sei o que, amor, mas a ideia, se a ideia é essa, é de perdão, de paz, amor e tudo, como Cristo falou, que queriam apedrejar lá a Maria Magdala, né, ou Maria Madalena, e aí por adultério, e aí ele falou que não tem pecado que atira a primeira pedra. É isso. Por que nós vamos, mesmo que seja um boneco colocado ali no poste, a gente vai chegar e vai ficar malhando, né? Judas, será que isso é correto? Ah, mas não é uma pessoa, é uma brincadeira idiota, uma brincadeira imbecil. Eu não concordo. É de quem não entendeu a história, violência de qualquer maneira, né? São as coisas do ser humano. O ser humano quer interpretar, às vezes quer botar pra fora o seu lado animal, o seu lado violento. Um dia desse aqui no Brasil, um garoto foi tentar roubar uma bicicleta, um tatuador pegou e tatuou a testa dele, sou vacilão, alguma coisa assim. Quer dizer, será que esse tatuador é do bem? Entendeu? Uma pessoa que faz isso? Ele queria zoar com alguém, ele esperou a oportunidade. Isso é contra a lei. Você não pode fazer isso com ninguém. Você não pode pegar uma pessoa e tatuar a cabeça dela, o braço, sem a permissão dela, por mais errada que ela esteja em vários pontos. Tem que entregá-la às autoridades para poder você cumprir isso. Então você quis fazer uma sacanagem, você quis zoar com uma pessoa, acreditando que a opinião pública fosse te salvar, te ajudar. Algumas pessoas da opinião pública realmente defenderam, mas o que ele cometeu foi um crime, por uma interpretação dele, das coisas dele, que, logo, se eu vejo um ladrão e pego, logo posso fazer o que eu quiser com ele e perde os direitos dele. E a gente traz um pouco para esse lado agora, meio que religioso, histórico, né, sobre a idiotice, a babaquice, a maldade mesmo de querer fazer uma coisa dessa em que, depois que Cristo foi pego, pelo que nos consta, ele nem cita Judas, nem fala mais nada, nem os apóstolos, nem ninguém. Só a gente que tem essa ideia ainda de sempre fazer a crueldade. Vamos pintar lá um boneco lá e vamos bater, vamos quebrar e tudo. Eu acho uma grande estupidez, realmente não concordo com isso. Acho que a gente podia se livrar um pouco mais disso. É aquele negócio, é o mais amor que a gente não tem. A gente sempre julga os outros, sempre quer julgar os outros, aponta os outros, esse não pode, esse aquele. Eu sou uma pessoa do bem, cara. Eu não tenho esse negócio de apontar defeito em um e outro. Acho que eu tenho meus defeitos, tenho meus erros, você tem os seus, cada um tem os seus. E eu não fico apontando erro, não fico falando se a pessoa está certa, ela está errada, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Acho que isso não é com a gente. Para finalizar, é isso que eu acho. Acho que ele não traiu, por todo um contexto histórico que eu contei para vocês, de um povo judeu há muitos anos dominado pelos romanos, que os maltratavam demais, por sinal, e aí ele, querendo a liberdade, viu no Cristo o poderoso a chance de se libertar e não conseguiu. Acabou dando errado a estratégia dele, se arrependeu amargamente e acabou se suicidando. Judas não acreditou nas palavras de Cristo, então Judas errou. Ele podia ter evitado isso. Ele podia ter evitado tudo isso. Uma pessoa que fala sobre isso, que é engraçado, um cara que eu gosto, é o Raul Seixas, né? Ele tem uma música chamada Judas, e que ele critica Cristo. Na minha opinião, ele ali, na verdade, queria criticar mesmo o pensamento do ser humano, o pensamento dos religiosos em relação a Judas. E o Raul Seixas, relembrando, é o Raul Seixas que fez essa música que eu achei extremamente interessante, que conta esse outro lado, criticando muito a postura dos católicos, né? E que malham Judas e que criticam Judas, e que tem essa malhação de Judas que eu acho completamente patética e imbecil. Se inscreva no canal, dá um like aí, ajuda, porque quanto mais ajuda eu tiver aqui, quanto esse canal crescer em grana, eu posso fazer vários vídeos, a gente pode fazer vários tipos de interação sobre esse tipo de assuntos, não só histórico-religiosos, mas também assuntos do campo da espiritualidade e também da ufologia, que são assuntos que eu gosto muito de conversar e que eu acredito, e por isso que eu converso sobre isso, só que eu sou muito criterioso, não sou aquele bobo alegre que acredita realmente cegamente. A gente tem questões
e podemos chegar em vários tipos de conclusão, beleza? Se inscreva aí, galera, um grande abraço e até a próxima.